os desdobramentos da operação de ontem da Polícia Federal, né? Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão na sua casa e também depois foi conduzido para a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Já faz 24 horas que Bolsonaro está com uma tornozeleira eletrônica e está com medidas restritivas. Que medidas são essas? Ele não pode usar as redes sociais, ele não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã, ele não pode falar com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e nem se aproximar de embaixadas, onde ele poderia, por exemplo, se asilar e fugir do país. Isso tudo, né, Catherine, gerou uma manifestação dos Estados Unidos, uma espécie de retaliação contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora o presidente Lula também veio a público defender o ministro. Bom dia. Bom dia, Mari, bom dia a todos. Isso mesmo, tá uma escalada de tensões e todo mundo muito atento para ver qual vai ser a próxima movimentação, e tivemos nessa manhã uma divulgação de uma nota do presidente Lula sobre essa questão envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente retomar brevemente, para quem não está acompanhando, Marco Rubio, que é o secretário de Estado do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, informou que revogou os vistos norte-americanos para o ministro Alexandre de Moraes, de seus aliados e de seus familiares imediatos. Em uma rede social, Rubio afirmou que o presidente Trump deixou claro que o seu governo vai responsabilizar estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Ele ainda disse que a caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Essa fala, então, de Marco Rubio, secretário de Estado do governo Donald Trump. E aí tivemos a manifestação do presidente Lula. Ele manifestou solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por essa revogação de vistos dos Estados Unidos. Na nota, Lula diz que essa é mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. Disse que a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Nessa nota divulgada hoje, o presidente Lula afirmou ainda estar certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça de quem quer que seja vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado democrático de direito. Segundo a CNN, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, procurou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas o contato dela foi recusado. Essa é uma versão que contrasta com as declarações do Itamaraty, que afirma ter realizado diversas tentativas de diálogo, incluindo uma carta enviada no dia 16 de maio que nunca obteve resposta. Enquanto isso, parlamentares vinculados ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem suspender o recesso do Congresso e fazer avançar medidas contra o que eles chamam de uma politização do judiciário. Mas, em nota, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, já descartou a interrupção do recesso e diz que não haverá sessões deliberativas nem funcionamento de comissões até 4 de agosto. A gente também está atento porque a primeira turma do Supremo formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro use a tornozeleira eletrônica e cumpra essa série de medidas sobre a investigação do atentado à soberania nacional. A votação no plenário segue até segunda-feira e, além de Moraes, já votaram para referendar essas medidas os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Falta apenas a manifestação de Luiz Fux. Obrigada, Catherine Moreira, né? Lembrando, na semana passada, o presidente Donald Trump enviou uma carta pública ao presidente Lula, anunciando que os Estados Unidos iriam tarifar
o Brasil, né, impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Essa tarifa começa a valer, entra em vigor no dia 1º de agosto. E nessa carta, né, justificando esse tarifaço, o Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir daí, começou essa escalada de tensões. O Lula chegou a dizer que o Brasil não ia aceitar ser tutelado por ninguém, anunciou que teria uma tarifa de reciprocidade. Aí os setores pediram calma ao governo. Aí foi escalado o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro, né, de desenvolvimento. Geraldo Alckmin foi escalado pelo governo para tentar mediar essa crise e vem junto aos setores impactados, negociando uma estratégia para evitar o tarifaço. Mas é importante ressaltar que se essa tarifa entrar em vigor, há uma estimativa de que 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos sejam impactadas, e o Rio Grande do Sul, inclusive, seria o segundo estado mais afetado. Então, é um momento de tensão, e aí, por conta disso, o entendimento da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes era que a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e essa ação de Trump configuram um ataque à soberania nacional. De obstrução de justiça, inclusive. Exatamente, de que alguma forma a família Bolsonaro estava tentando interferir na condução de uma investigação e também tentando retalhar o Brasil de alguma forma pela investigação e pelo fato de Jair Bolsonaro ser réu agora no caso dos atos golpistas, né? Ele é investigado por ter arquitetado um plano de golpe de Estado. E até teve uma manifestação do presidente Donald Trump ligando, né, as duas coisas, o tarifaço à suspensão do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que acabou até desencadeando também essa operação da Polícia Federal. Sabe que de toda essa história, tá, que é um momento de tensão mesmo, o que mais me pega é, pleno 2025, a gente tá falando de cartas serem trocadas. Não pega vocês também, assim, tipo, uma carta enviada ao Brasil, eu disse, mas será que veio pelo correio? E aí depois até eu vi alguém explicando que, na verdade, é um trâmite, assim, que se refere a isso. É um documento. Carimbado, deve ser... Isso. Não é carimbado que se chama... timbrado. Timbrado. Mas o que me pega é isso, o Brasil... enviaram uma carta, o Brasil enviou outra carta, e eu fico imaginando alguém chegando do correio, entregando a carta, ó, o presidente está aqui, os Estados Unidos... Sabe? Claro que não é uma carta, mas a gente se refere a isso, claro, e eu fico pensando em 2025. Um pouco anacrônico. Exato. Bom, e só para encerrar, ontem, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou na saída ele colocou a tornozeleira eletrônica, saiu do prédio, falou com a imprensa e disse, nega que não queria fugir do Brasil, nega que esteja interferindo na investigação. Nega que queria fugir do Brasil. Nega que queria fugir, que havia uma tentativa, e disse que é uma suprema humilhação que ele está passando.